O nome da princesa Andrômeda da lenda é uma palavra constantemente usada pelos astrônomos de hoje. Na bonita cadeia de estrelas que formam essa constelação está situada a parte mais brilhante da chamada nebulosa espiral. As tais manchas luminosas pálidas, para as quais não existia explicação até que o telescópio de Monte Wilson deu a conhecer que se tratava de estrelas individuais. A nebulosa Andrômeda foi, na verdade, a primeira a ser considerada como uma nuvem de estrelas pelos poderosos telescópios modernos, e a sua natureza foi determinada como a de uma galáxia semelhante à nossa, embora maior. Esta última conclusão foi uma das mais extraordinárias descobertas da ciência moderna, e uma das que alargou consideravelmente os conhecimentos do homem sobre o universo que habita. Para quem vive no hemisfério norte e em certas noites, entre o outono e a primavera, pode fugir ao brilho das luzes de uma grande cidade. É fácil observar, erguendo os olhos para o céu, essa mancha de luz pálida que se situa na constelação Andrômeda. Lá existe outro universo, provavelmente contendo outros mundos como o nosso. Os conhecimentos que hoje possuímos deixam a perder de vista a lenda da linda donzela acorrentada, filha de Cassiopeia e Cefeu. Mas a maravilha do esplendor do céu continua a ser a mesma que os gregos observavam, quando olhavam para ele, há 2000 anos atrás. Durante milênios, o homem rebuscou o céu com uma imaginação imperfeita e um certo respeito religioso. Para os povos antigos, era impossível explicar as perspectivas da natureza como nós hoje as explicamos cientificamente. Na época atual, fazemos questão de ter todos os fenômenos da natureza explicados e compreendidos, com base nas leis que já são conhecidas e têm permanecido imutáveis. Para os povos antigos, não havia coisas como, por exemplo, as da lei natural. Tudo era explicado muito facilmente, atribuindo-se a responsabilidade de quanto acontecia a um deus ou demônio. Mesmo quando suas primeiras conquistas começaram a ter um caráter científico, os sábios não podiam deixar de relacionar suas ideias e conceitos com a superstição e a fantasia. As origens do conhecimento científico situam-se provavelmente nas primeiras tentativas feitas pelo homem para utilizar o firmamento como relógio e como calendário. Imaginava que o movimento do Sol gerava o dia e o ano, o da Lua servia para medir a semana e o mês, e o das estrelas indicava as estações. No entanto, os homens daquela época, que se dedicavam a fazer cálculos sobre o firmamento, olhavam para todas as forças da natureza, que estavam fora de seu alcance, como se elas tivessem a importância de deuses. Somente no século VI a.C. é que o homem resolveu romper com os tabus da superstição e conduzir a investigação da natureza por um caminho verdadeiramente científico. Esta mudança surgiu quase repentinamente, por intermédio do douto pensamento dos antigos filósofos gregos. Esses ilustres sábios, que foram realmente os fundadores do raciocínio científico, tiveram mais influência na mudança do curso da história da humanidade que os reis, os homens de Estado e os guerreiros. Mas tem sido construído na história com as argutas armas da inteligência que com os cruéis sacrifícios da guerra. Os primeiros sábios gregos, que viveram há mais de 2000 anos, inventaram o método do raciocínio científico e, principalmente, estabeleceram os princípios fundamentais da matemática. Por que não teriam esses antigos gregos tão profundos pensadores e tão exímios matemáticos, dado o impulso maior à tecnologia? Dispunham de todos os recursos intelectuais
e aperfeiçoaram um método matemático que ainda hoje é válido, praticamente. A matemática que hoje se ensina aos nossos estudantes de cursos secundários contém muito pouca coisa que os gregos já não conhecessem. E muito dos conhecimentos mais avançados de matemática que eles possuíam vão muito além do currículo normal dos programas ginasiais. Na Grécia, os trabalhos em madeira e em metal estavam tão avançados que com pouco mais teriam inventado a máquina a vapor ou mesmo os elementos básicos para produzir energia elétrica. Já no ano de 465 a.C., o filósofo grego Demócrito tinha delineado a primeira teoria atômica. Então, por que é que os gregos falharam e não avançaram um pouco mais, descobrindo ao menos uma ciência elementar como a química? As respostas a estas perguntas de caráter histórico são encontradas no método científico que os gregos utilizavam. Os grandes pensadores consideravam-se essencialmente filósofos, no exato sentido da palavra, amantes da sabedoria, inventos e outras aplicações práticas de suas ideias extraordinárias seriam considerados como insultos ao espírito sublime da ciência e certamente constituiriam uma humilhação para sua dignidade de filósofos. Uma máquina era essencialmente um dispositivo destinado a poupar trabalho, mas qualquer tipo de trabalho manual seria feito pelos escravos. O intelectual não precisava de máquina. Os sábios gregos talvez encarassem de maneira diferente as réguas de cálculo, os computadores eletrônicos, as máquinas de escrever e as de imprimir. Estes instrumentos são fruto de vários séculos de aperfeiçoamento tecnológico. Para aqueles intelectuais aristocratas, aqueles crânios de outras épocas, havia mais prazer em descobrir a solução de um complicado teorema matemático que em idealizar um evento para poupar tempo e trabalho do escravo. Foi mantendo-se fiéis a estes princípios que os gregos helenísticos foram os primeiros a fundar uma biblioteca científica e uma academia de ciências que bem podia ser considerada universidade. Ambas foram criadas em Alexandria, no Velho Egito, nos princípios do século III a.C. Os mais eruditos sábios daquele tempo ali se reuniam, fazendo de Alexandria o mais famoso centro intelectual da antiguidade. Entre as mais importantes matérias estudadas e ensinadas na universidade estavam a astronomia e a história. No entanto, os mais famosos mestres da academia eram matemáticos. Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande, de quem recebeu o nome. Foi este imperador quem conquistou o Egito, deixando-o sob o comando de um dos seus generais. Em 305 a.C., 18 anos após a morte de Alexandre, esse general proclamou-se rei do Egito e adotou o nome de Ptolomeu I Sotero. Cleópatra, a linda rainha do tempo de César, descendia dele. Sob a sua sábia regência, Alexandria tornou-se em breve uma bonita e próspera cidade, e um ponto convergente para o comércio no mundo antigo. Ptolomeu, com sua extraordinária paixão pelas coisas eruditas, fundou uma biblioteca, com a intenção de reunir todos os documentos importantes que se conheciam naquela época. Para enriquecer a coleção, pediu a todos os mercadores que entravam na cidade que doassem algum pergaminho à biblioteca. E uma vez que Alexandria era o centro comercial de grande movimento e muito procurado, os mercadores gananciosos, que não se interessavam nada por livros, vasculhavam o mundo inteiro à procura de qualquer documento escrito, para usá-lo como bilhete de admissão quando entrassem na cidade. O acervo da biblioteca em breve ultrapassou 600.000 pergaminhos.
Ptolomeu, no entanto, sabia que as bibliotecas não têm qualquer valor se não forem consultadas. Em vista disso, fundou a academia e convidou para ela os maiores talentos da antiguidade. Com os direitos vitalícios de que gozavam nesta primeira universidade, seus membros, quase todos sábios gregos, achavam delicioso passar o resto da vida sem ter outra obrigação que a de pensar. O primeiro bibliotecário de Alexandria e também reitor da universidade foi o famoso matemático Euclides, criador da geometria. Seu livro sobre esta matéria é o único livro didático daquela época, ainda hoje usado nas escolas modernas, sem qualquer alteração que se possa considerar de vulto. A geometria, tal como é hoje estudada, foi esboçada por este sábio de há 22 séculos atrás. O sucessor de Euclides, como bibliotecário-chefe e reitor da universidade, foi o grande Eratóstenes, astrônomo, matemático e geógrafo. Eratóstenes ganhou a fama pela façanha extraordinária de determinar as dimensões da Terra. Isto aconteceu no século III a.C., quando ainda havia gente que nem sequer suspeitava que a Terra fosse esférica. A história é digna de ser contada, porque representa uma perfeita demonstração do conhecimento científico, embora ainda rudimentar. Na cidade egípcia de Siena, que ficava a cerca de 900 quilômetros ao sul de Alexandria, havia um poço profundo. Eratóstenes sabia que em Siena, ao meio-dia do dia mais longo do ano, o sol ficava exatamente no zênite. Neste momento, os raios do sol entravam pela boca do poço e refletiam-se nas águas do fundo. Eratóstenes, sendo um matemático com certos conhecimentos de ângulos e círculos e acreditando que a Terra fosse esférica, pôs-se a conjeturar sobre esse fenômeno e traçou um plano. Exatamente no dia e hora em que o sol estava sobre Siena, Eratóstenes mediu o comprimento da sombra de um obelisco, ou seja, de um monumento pontiagudo existente em Alexandria. Conhecendo o comprimento da sombra e a altura do obelisco, já anteriormente determinada, o extraordinário gênio grego obteve os elementos necessários para determinar as dimensões da Terra. Suponhamos que Eratóstenes tenha desenhado uma figura do obelisco e da sombra deste. A seguir, mediu o ângulo formado entre o obelisco e uma linha tirada desde o topo deste até a extremidade da sombra que se projetava no chão. O ângulo era de 7,1/5 graus. Neste momento, em Siena, o sol não produzia sombra. O ângulo correspondente seria, portanto, de 0 grau. Deste modo, a distância de 900 quilômetros entre Siena e Alexandria era equivalente a 7,1/5 graus de circunferência da Terra, admitindo que a Terra fosse esférica. Que a distância devia então corresponder a 360 graus, que era a medida da circunferência terrestre. Aristóteles calculou quantas vezes 7,5 cabiam em 360 e obteve 50. Multiplicou estes 50 por 900 quilômetros e obteve 45.000 quilômetros, que era a medida do perímetro da Terra no seu centro, o Equador. Uma vez que a distância entre Siena e Alexandria não era rigorosamente conhecida, o resultado obtido por Eratóstenes foi superior em 4.925 quilômetros à distância que hoje se considera exata, e que é de 40.075 quilômetros aproximadamente. O erro, porém, não diminui em nada o admirável feito intelectual de Eratóstenes. Recorrendo a um extraordinário golpe de inteligência, conseguiu medir as dimensões do planeta numa época em que somente uma pequena parte dele, a região do Mediterrâneo,
era razoavelmente conhecida. Eratóstenes pronunciou com isto as conquistas científicas de milênios posteriores. Uma famosa história, ocorrida na Universidade de Alexandria, demonstra perfeitamente o absoluto desprezo daqueles brilhantes sábios gregos pelas aplicações práticas de suas descobertas no campo do conhecimento científico. A história refere-se ao homem que foi talvez o maior matemático da antiguidade, Arquimedes, o arquipensador. Eratóstenes, entusiasmado com o talento matemático de Arquimedes, convidou-o a deixar sua casa em Siracusa, uma colônia grega na ilha de Sicília, e ir para Alexandria, a fim de fazer parte do corpo docente da universidade. O ilustre siracusano aceitou. Exatamente o que lhe aconteceu em Alexandria não se sabe ao certo, mas os poucos elementos que possuímos servem ao menos para justificar as atitudes de muitos outros sábios notáveis que andaram por lá. Arquimedes era, diga-se de passagem, um dissidente entre os antigos matemáticos. Lutou ardentemente pela aplicação prática dos princípios matemáticos e hoje em dia é o mais conhecido por suas invenções mecânicas do que pelas suas importantes contribuições à matemática pura. Pouco tempo depois de ter chegado ao Egito, inventou um engenho para tirar água que reduzia em muito o árduo trabalho do homem e dos animais na operação de bombear água do rio Nilo para a irrigação dos campos. O aparelho era constituído por um enorme parafuso de madeira, adaptado à parte interna de um cilindro, também de madeira. A parte inferior desse cilindro ficava mergulhada no Nilo e o parafuso, girando, fazia subir a água até a extremidade superior do tubo, de onde corria em jato constante. O engenho funcionava exatamente sob o mesmo processo pelo qual os sem-fins das debulhadoras transportavam os grãos de trigo. O sem-fim era acionado por uma roda hidráulica, que por sua vez movia-se impulsionada pela corrente das águas do rio. Assim, o majestoso Nilo era obrigado a produzir o trabalho que levaria sua própria água aos inumeráveis canais de irrigação do Egito. E mais, esta bomba de água, que Arquimedes inventou há 2000 anos, ainda é usada pelos felais, nome porque são conhecidos os camponeses do Egito de hoje. Provavelmente por causa destas suas aventuras pelo setor da mecânica, que no tempo se consideravam tão fora do comum, Arquimedes não era muito bem visto pelos outros sábios da universidade. Estes, porém, devem ter se sentido bastante humilhados quando Arquimedes apresentou a solução para um dos mais intrincados problemas da matemática daquela época, cuja finalidade era calcular o volume dos sólidos onde houvessem superfícies curvas, como os cones, os cilindros e as esferas. Arquimedes tinha inferido que as proporções entre os volumes destes três sólidos, se fossem regulares e se as suas bases e alturas fossem iguais, estariam na razão 1, 2, 3. Por várias vezes havia verificado com êxito este raciocínio, utilizando modelos de madeira que um carpinteiro da cidade tinha feito expressamente para ele. Os modelos eram 3 cones, uma semisfera e um cilindro, todos com as bases e as alturas iguais. Equipado com esse material, Arquimedes anunciou uma conferência que iria proferir perante os colegas da universidade, advertindo ao mesmo tempo que na ocasião revelaria uma sensacional descoberta matemática. Quando leu o título da conferência, acerca dos volumes dos corpos esféricos, o auditório ficou perplexo. Este era um problema que todos eles tinham tentado resolver, durante anos, sem qualquer resultado,
Seria possível que aquele jovem atrevido tivesse encontrado a solução? Arquimedes anunciou o primeiro resultado, escrevendo essas simples proporções: cone 1, semisfera 2, cilindro 3. Um silêncio pairou sobre a assistência. Toda a gente inclinou-se um pouco para a frente a fim de melhor apreciar a prova dessa sensacional afirmação. Porém, em vez de apresentar uma extensa demonstração matemática, Arquimedes exibiu apenas os modelos de madeira em uma balança. Primeiro colocou os 3 cones num dos pratos e o cilindro no outro. A balança equilibrou. Depois, substituiu os 2 cones pela semisfera e a balança equilibrou de novo. Finalmente, colocou 2 cones num dos pratos e a semisfera no outro, e a balança mais uma vez ficou equilibrada. Em vez de aplausos, Arquimedes provocou um silêncio glacial. Por fim, um jovem de 14 anos ergueu-se. Era Apolônio de Perga, famoso matemático e membro da universidade desde a adolescência. Já se havia tornado famoso por um estudo sobre certo tipo de curvas da alta matemática, as seções cônicas. Tinha descrito suas estranhas propriedades e havia dado nomes a todas elas: elipse, parábola e hipérbole. Estes extraordinários empreendimentos tinham-lhe valido o lugar que ocupava na universidade, embora fosse ainda um menino. Eis o que Apolônio disse: Senhor reitor, ilustres membros da faculdade, proponho que Arquimedes seja definitivamente expulso da Universidade de Alexandria, porque está conspurcando o elevado espírito da matemática pura. A posição de Arquimedes em Alexandria ficara bastante comprometida, pois que tinha cometido o pior dos crimes contra o espírito da matemática. A demonstração de um problema matemático nunca deveria ser feita à base de experiências, mas unicamente recorrendo a argumentos da lógica pura. Arquimedes regressou para sua casa em Siracusa, onde continuou sua carreira de inventor, descobrindo o princípio da alavanca, inventando a roldana e enunciando o princípio da hidrostática, que tomou o seu nome. Nos últimos anos de sua vida, chegou mesmo a resolver teoricamente o mesmo problema que o tinha levado ao fracasso em Alexandria. Foi ele o primeiro a determinar o valor e a descrever a estranha natureza do número π, que representa a relação existente entre o perímetro de um círculo e o seu diâmetro. Depois dessa descoberta, já se tornava possível determinar matematicamente o volume dos corpos esféricos, sem o auxílio de uma balança. Arquimedes, todavia, nunca perdeu seu gosto pelas invenções práticas. Sendo o primeiro cientista da história convidado a servir o seu país com instrumentos bélicos, inventou uma poderosa catapulta para arremessar pedras contra os soldados romanos que atacaram Siracusa, sob o comando do general Marcelo. Construiu também um guindaste, com o qual içava os navios dos romanos, deixando-os depois cair para que se despedaçassem. Também instalou um enorme espelho parabólico, que, concentrando o calor dos raios solares, fazia incendiarem-se as velas dos navios inimigos. Com este seu talento para as invenções práticas, Arquimedes demonstrou possuir uma extraordinária afinidade com o pensamento científico moderno. Até mesmo os documentos matemáticos que deixou apresentam conceitos que parecem ter sido escritos nos nossos dias. É erro, porém, ver em Arquimedes um simples inventor, dotado de elevado espírito imaginativo. Em seu íntimo havia a personalidade de um grego, fiel ao espírito matemático que aqueles respeitavam. Havia realmente grande semelhança entre ele e os que o haviam expulsado de Alexandria. Nunca considerou a extraordinária bagagem de seu talento
como algo que tivesse algum valor para a verdadeira essência do conhecimento científico. Antes, pelo contrário, chamava-lhe devaneios pelo campo da geometria. O biógrafo romano Plutarco, que viveu há cerca de 1900 anos, escreveu isto acerca da admirável personalidade científica de Arquimedes. Possuía um espírito tão elevado, tão notável profundidade de sentimentos e tão imensa riqueza de conhecimentos científicos que, embora as suas invenções lhe tivessem granjeado fama como um dos mais altos expoentes da inteligência humana, jamais procurou escrever algo que se referisse a esses assuntos. Em vez disso, colocou todo o seu interesse e ambição em outros ideais mais sublimes, onde nem sequer havia a preocupação de satisfazer as exigências da vida comum, considerando como sórdida e humilhante a mecânica e todos os tipos de ocupações diretamente relacionadas com a utilidade prática, o estudo em si, cuja superioridade em relação às outras coisas não é discutível, e em cujo conteúdo só existe uma dúvida a formular: se a beleza e a grandiosidade dos assuntos estudados, ou a precisão e os meios de evidenciá-los, é que merecem mais a nossa admiração. Arquimedes teve uma morte trágica. Todas as armas engenhosas que inventou não conseguiram evitar a queda de sua cidade natal ante a superioridade numérica dos exércitos romanos. Marcelo tinha dado ordens para que o velho sábio fosse capturado vivo, mas Arquimedes foi surpreendido por um soldado romano que não o reconheceu. Preocupado com um problema de geometria que tinha traçado na areia do quintal, Arquimedes gritou para o soldado que estava pisando nos desenhos: "Não estrague os meus círculos." O soldado enfurecido levantou a espada. Arquimedes pediu apenas que lhe desse tempo para achar a solução do problema, mas a espada caiu impiedosamente sobre ele. Sobre a pedra do seu próprio túmulo, Arquimedes já havia gravado uns desenhos que representavam a mais famosa de todas as suas descobertas, uma esfera e um cilindro, cujos volumes ele havia sido o primeiro a determinar. Para concluir, devemos dizer que, entre todos, ele foi o maior dos matemáticos. Muito embora o elevado espírito destes homens mereça nossa admiração, o seu conceito acerca da investigação científica era extremamente limitado. Se bem que tivessem lançado as bases de algumas ciências, como por exemplo a matemática, à custa do esforço da inteligência, os progressos que conseguiram foram muito poucos. As experiências são essenciais para o conhecimento da natureza e, consequentemente, fundamentais para se poder dominá-la. As leis da natureza nunca poderão ser explicadas unicamente através de raciocínios abstratos. Devem ser descobertas e depois provadas por meio da experiência prática. 15 séculos depois dos grandes filósofos clássicos que viveram durante a Renascença, surgiu um homem de igual capacidade intelectual, mas cujos conceitos eram diferentes: o famoso cientista italiano Galileu Galilei, que foi, talvez mais que qualquer outro de seu tempo, o responsável pela introdução do método experimental. O cientista e místico inglês Roger Bacon, no século XIII, realizou estudos experimentais que eram, simultaneamente, engenhosos e versáteis. Os alquimistas, entre os quais se deve salientar o grande Paracelso, também se dedicaram às experiências. Os escultores e os pintores dos agitados anos da Renascença, com seu senso de realidade até então desconhecido, seu conhecimento do aspecto positivo da natureza, também fizeram experiências, não só com os cinzéis, as tintas e os pincéis, mas também com as leis da perspectiva. Estas permitem ao artista criar a noção da profundidade,
a ilusão das 3 dimensões, num pedaço de tela plana. Até mesmo dispositivos ópticos mecânicos chegaram a ser utilizados, a fim de deformar o objeto que ia ser reproduzido, de modo que se criasse uma ilusão da profundidade. O famoso pintor alemão Albrecht Dürer certa vez produziu uma série de interessantes xilogravuras, nas quais revelou aquele artifício da arte. Nessas gravuras, mostra um dispositivo por onde o artista aponta para os vários pontos do objeto a ser desenhado. Depois de feito o esboço, o dispositivo pode ser retirado para que o pintor possa terminar o desenho. O novo passo dado em direção da ciência experimental, como Galileu a tinha figurado, era apenas um dos aspectos do ponto de vista que estava sendo adotado pela maioria dos espíritos imaginativos da época, pois a inovação manifestou-se na pintura, na escultura, na música, na arquitetura e até mesmo na filosofia. O espírito humano tinha finalmente descido à Terra. Havia começado a ciência moderna. Quando olhamos para trás, o progresso parece imenso. Que maravilhas o método experimental facultou. No entanto, nada disto teria sido possível sem o espírito dos fundadores da matemática, os primeiros a demonstrarem a grandiosidade da essência da razão pura.